E aí, vamos falar de informática? Hoje vamos dar início à nossa quinta aula de planilha eletrônica aqui no WPS Office. O nosso quinto vídeo sobre planilhas eletrônicas e hoje vamos aprender aqui como utilizar as ferramentas mesclar células, colocar os números em formato de moeda, né, com aquele R cifrão, o símbolo do real, e também a utilizar uma ferramenta muito útil que é a ferramenta quebra de texto, bastante utilizada aqui nas planilhas eletrônicas. Se já gostou do assunto, já sabe, né? Já deixa aí o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Também se lembre de ativar o sininho das notificações, né? Todas as notificações, para receber o aviso de todos os conteúdos que a gente lançar. E também lembrar de compartilhar, né, o nosso conteúdo aí com seus amigos, seus inimigos aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e nas suas redes sociais aí para levar o conhecimento ao maior número de pessoas possíveis. Olá, eu sou o Jair e você está no canal Vamos Falar de Informática. Canal esse destinado a pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento de informática. Aqui tento trazer sempre a informática assim de uma maneira mais simples, sem muitos termos técnicos, para tentar facilitar aí o seu entendimento, né, sua aprendizagem. E sem mais delongas, já vamos passar lá para a tela do WPS Office para a gente começar aqui o nosso conteúdo. Já estamos aqui na tela do WPS Office, na planilha eletrônica, e você pode perceber aqui no canto esquerdo que já tem uma planilhazinha aqui, coisa simples, só para a gente usar de exemplo. Para adiantar o vídeo, para não ficar muito longo, não vamos digitar, já vamos pegar ela assim pronto, vai ficar mais fácil, mais rápido. Primeira ferramenta que nós vamos mostrar aqui é a ferramenta mesclar células, que é essa ferramenta aqui, você encontra ela aqui bem no meio aqui da tela, na guia página inicial, e aqui mesclar e centralizar. Você pode perceber aqui na planilha que temos um título, esse gastos setembro 24, e ele está aqui no canto esquerdo, né, na primeira coluna. Normalmente um título, seja na planilha ou no texto, qualquer tipo de documento, na maioria dos casos o título fica centralizado. Aqui na planilha eletrônica, se você usar a ferramenta centralizar, essa que a gente usa normalmente no editor de texto, ela não vai funcionar aqui da mesma forma que ela funciona lá no editor de texto. Que normalmente é só você selecionar a parte que quer centralizar e clicar nela e ela vai centralizar. No caso aqui, ela centralizou, mas ao invés de centralizar no meio da planilha, que era para o nome vir para cá, né? O título vinha aqui para o meio, ela centralizou só na linha. E vamos desfazer aqui para a gente mostrar de novo. Deixa eu aumentar mais aqui a linha, colocar uma borda aqui só para deixar a tabela mais visível. Normalmente, né, era selecionar, clicar em centralizar e o título vir para cá, né, aqui para o centro da tabela ou da planilha. Mas observe que ela ficou no centro só da primeira coluna, da coluna A, que é a coluna que ela está digitada. Se eu diminuir aqui o tamanho da coluna, você vai vendo que ela vai se ajustando, ficando sempre no meio da coluna, ao invés de vir para o meio da planilha, ou pelo menos aqui da área digitada. Para ela vir aqui para o centro, né, para o meio da planilha, aí você tem que apagar essas linhas ou essas colunas que estão atrapalhando o texto de passar para cá para frente. Ele não vem para cá para o meio, porque essa coluna aqui ou essa linha que divide as duas colunas está atrapalhando, está impedindo a passagem. Para que ele venha para o meio, aí você tem que transformar essas três colunas em uma única célula. Ou no caso aqui, transformar essas três células em uma única célula. Para fazer isso, aí você vai usar a ferramenta mesclar. Você seleciona a parte que você quer mesclar. No meu caso aqui, é as três colunas ou as três células. Vem aqui na ferramenta mesclar e centralizar. Aí você pode ou clicar diretamente em cima aqui do nome já, que aí ele já vai fazer os dois trabalhos. Ele já vai mesclar, transformar as três células em uma só e centralizar o título no meio da planilha. Observe que se eu diminuir o tamanho da primeira coluna, o texto, o título, vai continuar centralizado no centro da planilha, da área que está digitada. No caso, da área que você selecionou na hora que foi mesclar. E com isso, quando você usa a ferramenta mesclar, aí automaticamente ele vem para o meio. Como eu falei, você pode clicar diretamente já aqui em cima, que é bem mais prático, mas se você clicar aqui na seta, se usar só o mesclar células, ele vai mesclar, vai apagar as colunas. Observe que a linha que estava aqui no meio, dividindo a coluna B da C, sumiu, e também a linha que divide a coluna A da B também sumiu. Está mesclado. Aí nesse caso, se eu usar a ferramenta centralizar normal, agora ele centraliza. Porque eu mesclei, no caso eu transformei as três células em uma célula só. Aí com isso ele já pode ajustar o texto ao centro da planilha. Mas para você não ter dois trabalhos,
é sempre bom você já vir e usar diretamente aqui o mesclar e centralizar. E aí ele faz uma coisa só. Ele já mescla e centraliza ao mesmo tempo. Não precisa mais você vir aqui no centralizar depois. Fica bem mais prático. Uma coisa que você deve tomar cuidado na hora que for usar a ferramenta mesclar e centralizar é observar que a área que você selecionou não tenha conteúdo em duas colunas ou em duas células. No caso aqui, eu selecionei a célula de data e a célula de descrição, né? A coluna A e a coluna B. Se eu for mesclar e centralizar agora, ele vai mostrar esse aviso e quando eu clicar em OK, ele vai pegar e vai juntar o conteúdo que estava aqui na coluna B, na célula B aqui, a descrição, e colocar aqui junto do conteúdo da coluna A. Ele vai juntar o conteúdo das duas células. Se eu aumentar aqui a linha, aqui vai estar os dois. O que estava aqui na coluna B veio para a coluna A. Vamos desfazer aqui para botar como estava. Ou então, se você clicar na seta e clicar em mesclar células, aí ele vai apagar o conteúdo da coluna B, aqui da célula B, e vai deixar só o conteúdo da célula A, da coluna A, aliás. Então, você deve prestar atenção, porque normalmente essa opção de mesclar e centralizar só é usada quando tem apenas uma única célula preenchida. Seja você usando ela na horizontal ou na vertical. Se você selecionasse na vertical e usar o mesclar, vai acontecer a mesma coisa. Clicando diretamente em cima da ferramenta, ele vai dar esse aviso, dizendo que vai juntar. Se vir na setinha e clicar direto em mesclar células, aí ele vai apagar o conteúdo, vai deixar só o conteúdo da primeira. Um segundo assunto aqui do nosso vídeo, que eu falei na introdução, que é a ferramenta estilo de moeda, que é esta ferramenta aqui. Também fica aqui na página, na guia página inicial e aqui abaixo dessa opção geral, desse nome geral. Aqui no WPS Office ela está com esse nome de contabilidade. Na tradução que eles fizeram, deixaram esse nome de contabilidade. Mas nas outras planilhas pode ser que esteja com o nome de estilo de moeda, formato de moeda, e vai depender um pouco também do fabricante de cada programa. No Excel, se não mudaram, é estilo de moeda. Aí para que serve essa ferramenta? Ela vai servir para deixar o texto com o formatozinho do R-cifrão, formato do real. Você pode, apesar daqui em cima estar valor em reais, né, já que tem o R-cifrão aqui, o símbolo do real, então já dá para entender, né, que aqui é R$150, R$70, R$40 e aí por diante. Mas se você quiser deixar isso ainda mais claro, você pode colocar esse símbolo aqui antes do texto, aqui antes do valor, antes do número, e depois do número acrescentar a vírgula e os dois zeros. Porque o nosso formato de dinheiro, nosso formato de moeda aqui do Brasil, tem sempre que ter a vírgula e os dois zeros ao final do número, caso seja um número redondo. Para isso, você poderia digitar, fazer até aqui fora, você poderia digitar o R-cifrão, digitar o número, colocar a vírgula e colocar os dois zeros. Poderia fazer tudo isso manualmente. É uma opção que você tem, caso queira. Se não, você pode apenas digitar o número, como ele está aqui, selecionar ele, vir aqui na ferramenta contábil, no caso aqui do WPS Office, e clicar em cima dele, que automaticamente ele vai colocar o R-cifrão, né, o símbolo do real, e a vírgula depois do número e os dois zeros. Isso no caso de valor cheio. Se for um valor que tenha, no caso aqui, se for R$30 e 15 centavos, aí os 15 centavos você tem que digitar. Mas o 00 você não precisa. Vamos desfazer aqui. Já que eu dei o exemplo 30, vamos usar ele aqui mesmo. R$30 e 15 centavos. O 15 centavos preciso digitar porque o programa não vai adivinhar. Mas se for 0, caso 00, aí não preciso. Se for 20, 05 ou 0 alguma coisa, aí preciso digitar também. Mas se for 00, não há necessidade. Quando você selecionar e clicar aqui na ferramenta contabilidade, automaticamente ele já acrescenta o 00 depois da vírgula, facilitando muito mais o seu trabalho. Pode ser em símbolo de real, como é o caso aqui, mas se você clicar na setinha que tem ao lado, além do real, né, português Brasil, também vai ter o símbolo do dólar, a libra, que é lá do Reino Unido, o euro. Outra forma também, se você não quiser que fique o símbolo do real, fique só no formato aqui decimal, né, com as duas vírgulas, aí você pode usar também essa ferramenta aqui, nesses três zerinhos. Aqui na tradução fica o estilo coma, mas vamos chamar assim como estilo decimal, né? Ele acrescenta as duas vírgulas depois do número. Quer ver? Vamos desfazer aqui para a gente deixar tudo como estava antes. Digitou os números, clicou aqui nos três zerinhos, ele deixa no formato de real, no formato de moeda, formato decimal,
mas sem o símbolo do real aqui antes, né? Sem o símbolo da unidade monetária. E isso você pode fazer antes ou depois de digitar. Aqui eu coloquei depois, vamos deixar com o símbolo do real que eu acho mais bonitinho. Mas se eu quiser, eu posso fazer antes e conforme eu vou digitando, automaticamente ele já vai transformando para o formato do real. Vou colocar aqui só nessas quatro células, do 150 até o 30 e 15. Selecionei, cliquei aqui no símbolo da moedinha na contabilidade, né, no estilo de moeda. Aparentemente não aconteceu nada, mas agora se eu digitar, que é R$10, automaticamente ele já acrescenta o R, o cifrão e as vírgulas, né, quando eu colocar o número inteiro. Vou colocar aqui o número quebrado, ele vai automaticamente colocando. Se for um valor grande, ele também separa. Daqui 4 milhões, escreveu, vou colocar aqui 1.000, 5.000. Aí ele vai e faz a separação tudo direitinho das casas decimais, conforme o estilo que você selecionou. Como eu selecionei só daqui do 150 até 30 e 15 centavos, daqui para baixo não está no formato de moeda. Então, se eu digitar aqui, vai ficar o número normal. Ele fica só naquela área que eu selecionei, caso eu selecione antes de digitar. Esse processo você pode fazer tanto antes quanto depois de você digitar os seus valores aí na planilha. Tem outros formatos de número que você pode utilizar também aqui também na ferramenta, mas isso daqui a gente vai deixar para outra aula, que é para o vídeo não ficar muito comprido. Já aqui o nosso terceiro tópico aqui da aula, que é a ferramenta quebra de texto, você deve utilizar ela quando a informação da célula ficar muito grande e acabar tomando muito espaço, né, passando para a coluna da frente, principalmente assim na hora que você for imprimir. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui. De propósito aqui, eu aumentei mais a frase dessa célula, né, que antes estava só a descrição, aí eu acrescentei mais esse outro conteúdo aqui. Digamos que se eu fosse imprimir agora, esse texto ia estar muito grande e essa parte aqui de valor ia acabar ficando na segunda folha, no caso, né? Não iria ficar na primeira folha. Como eu demonstrei na aula de impressão, de que quando o conteúdo é muito grande, ele vai passando para a próxima página, né? Mas se eu diminuir para que a planilha acabe na primeira folha, o nome aqui, o conteúdo da segunda coluna aqui vai sumindo. Uma forma de fazer com que esse conteúdo aqui da segunda coluna fique visível e a planilha fique pequena, ela não fique muito grande para o lado, é você usar a ferramenta quebra de texto, que é essa ferramenta aqui, né, quebra de texto. E você também vai encontrar ela aqui na guia página inicial, aí ela vai estar aqui, quebra de texto. O que é que ela vai fazer? Ela vai transformar a frase aqui que está em uma única linha em duas linhas ou mais, dependendo da sua necessidade. No caso aqui, quando você ativar a ferramenta quebra de texto, a parte que estiver selecionada, ela vai respeitar o limite da coluna. No caso, ela não vai passar para a próxima coluna. Aqui, se eu tirar essa informação aqui, valor, vou deletar aqui, e diminuir aqui o tamanho da coluna B, observe que o conteúdo da coluna B está passando para a coluna C, e isso não é legal. Quando tem alguma informação digitada aqui em cima, o conteúdo da coluna B some, ele fica por trás da coluna C. Para que o conteúdo da coluna B apareça, aí você teria que aumentar o tamanho da coluna. Mas aí se for naquele caso que eu falei antes, quando você aumenta a coluna, o conteúdo da planilha acaba passando para a segunda folha, ao invés de ficar só na primeira, ele acaba indo para a segunda folha, porque não tem um espaço, isso pode lhe atrapalhar. E uma das formas de você tentar resolver isso é usando aqui o quebra de texto, para que o conteúdo da coluna não ultrapasse a próxima, não avance para a próxima coluna. Vamos aqui fazer o teste, vamos selecionar aqui a coluna B, no caso a coluna não, é só aquela palavra ou aquela frase, a célula, onde está a informação que eu não quero que ela passe para a próxima coluna. Como é só uma célula, para selecionar ela, é só clicar dentro. Aí vem aqui na quebra de texto, aparentemente também não aconteceu nada, porque a coluna já está grande. É por isso dá a impressão de que não aconteceu nada. Mas se eu diminuir, o conteúdo vai sumir, né? Porque ele não pode passar para outra coluna. Aí você vem aqui na largura da linha, como ele está na segunda linha, para eu aumentar a segunda linha, eu tenho que vir aqui abaixo do número 2, entre o número 2 e o número 3, quando ficar nesse formato dessa cruzinha preta, eu clico e puxo para baixo, ou então dou 2 cliques rápidos. Veja que quando eu aumentei a altura da linha, o restante do nome que estava escondido apareceu. No caso, ao invés de ele ficar em uma linha só, ficar escondido atrás aqui da palavra valor, ele vai e fica abaixo. Se eu diminuir mais aqui o tamanho
da coluna B e aumentar o tamanho da linha 2, a altura da linha 2, aliás. Veja que ele agora já está em 3 linhas. E conforme eu for diminuindo, ele vai ficando em 4 linhas, 5 linhas, até ele caber todo dentro só daquela célula, né, que está determinada, a célula que está digitada na célula que está com a formatação de quebra de texto. Então, sempre que uma frase estiver passando para a próxima coluna e você não quiser que ela passe para a próxima coluna, aí você pode usar a ferramenta quebra de texto. Mas para isso, você tem que clicar em cima dela e depois clica lá na ferramenta quebra de texto. Aqui no supermercado, como ele está pequenininho, não aconteceu nada, né? Mas vamos dar 2 cliques aqui e vamos colocar o nome aqui, o nome do supermercado, vamos colocar aqui sua casa. Veja que como ele está configurado para não passar para a coluna da frente, automaticamente ele já vai ficando abaixo. Vamos dar um Enter. E aí o texto já ficou em 2 linhas, porque ele não pode ir para frente, aí automaticamente ele só vai descendo. E com isso ele não avança, ele não entra na coluna da frente. Desde que você tenha selecionado aquela célula e ativado a opção da quebra de texto automática. Se ela não estiver ativada, aí automaticamente o texto vai sempre para frente. Ele não vai respeitar o limite da coluna. Então é isso, né? Espero que você tenha gostado do conteúdo da aula. Sempre fazendo aquele pedido de você que não é inscrito, se inscrever aí no canal, né? Para ajudar mais o canal a crescer mais um pouquinho. Também, se já é inscrito, dá aquele joinha, né? Clica aí no botão curtir. E também, se ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários que se eu souber a resposta da sua dúvida, vou responder ele com certeza. Seja em comentário ou com um vídeo, né, específico para tirar aquela dúvida. Ou então também, se não gostou, comenta do mesmo jeito, diz aí o que foi que você não gostou, por que foi que não gostou, para a gente ir tentando melhorar aí para os próximos vídeos. No mais, né, vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo e vamos falar de informática.